Começando agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui novamente. Né, e o tema eu achei muito interessante porque a Primeira Guerra Mundial é bem menos conhecida, né, do que a Segunda em termos de público em geral. Né? A Segunda Guerra Mundial é muito famosa, né, tem muitos filmes a respeito, só que a Primeira, a meu ver, teve um impacto muito maior no seu tempo do que a Segunda, embora seja bem menos conhecida pela posteridade. Né? Eu acho que tem muito a ver com algo que eu já falei aqui, a questão dos filmes. Né? A Segunda Guerra Mundial deu temas muito bons para filmes, né? Como o Holocausto, né? Batalhas que entraram para a história, as bombas atômicas, né? O ataque de Pearl Harbor, né? Grandes líderes, né? Que são conhecidos por qualquer pessoa, Hitler, Mussolini, Stalin, Roosevelt, Churchill. Né? Então a Segunda Guerra acabou sendo muito mais conhecida, muito mais desenvolvida, tanto em termos de estudos históricos, como em termos, vamos dizer, de cultura mais ampla. Né? Tem filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, é muito incomum. Né? Eu, por exemplo, não me lembro de nenhum aqui. Eu me lembro de um do Chaplin, um curta, muito bom, que ele fez para angariar fundos para o exército norte-americano, que chama Ombro Armas. Mas é o único que eu lembro. O Grande Ditador, aliás, começa na Primeira Guerra também, né? Mas é bem rapidinho. Então, a Primeira Guerra, a meu ver, ela tem um impacto bem maior na sociedade em que ela aconteceu do que a Segunda. Né? Isso acontece por alguns motivos. A guerra em si não é muito interessante, realmente. Né? É uma guerra em que, durante 2 anos, né, as duas posições ficaram paradas, uma em frente à outra, e não aconteceu muita coisa. Né? Em termos militares, então, não é uma guerra tão interessante quanto a Segunda. Esse é um outro elemento que fez com que a Segunda ficasse muito famosa. Né? A Primeira é bem menos interessante nesse quesito. Mas ela é essencial por 2 motivos. Né? O primeiro, né, a Primeira Guerra Mundial encerra o século XIX, na prática. Né? Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. Né? Em história, a gente usa esses termos, século XVIII, XIX, XX. Para nós, eles não coincidem exatamente com a cronologia, né, de 100 anos. A gente pensa no século XX como começando em 1914. E a gente pensa o século XIX como começando em 1789. Né? Inclusive o Hobsbawm, né, já mencionado aqui, ele tem a trilogia dele clássica, que é a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios, na qual ele afirma explicitamente que tenta entender o século XIX. E ela começa em 1789 e vai até 1914. Né? Por que isso? Né? Porque, em termos de história, quando a gente pensa no século XIX, a característica que a gente imagina, né, o grande tema do século XIX é o avanço do capitalismo. Né? Numa visão de história mais linear, a gente pensa muito assim, que a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos criaram o capitalismo, o que é verdade. Mas não significa que o capitalismo tomou o mundo instantaneamente. Né? O antigo regime continuou muito vivo, até 1914. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial é que mata o antigo regime, não a Revolução Francesa. Né? Se você pensar em termos de França, por exemplo, a terra da Revolução Francesa. A França volta, o Napoleão se proclama imperador, quando ele é derrubado, tem a restauração dos Bourbons, que vai até 30, depois a monarquia de julho de 30 a 48, a curtinha Segunda República de 48 a 52, e depois outra monarquia absoluta de 52 a 70. Em 1870 a França era uma monarquia de antigo regime ainda. Né? Então, na verdade, quando você está ali em 1860, 1870, na Europa, a Europa quase inteira é antigo regime ainda. Com a possível exceção da Inglaterra. Né? A Inglaterra tinha aprovado em 1831 uma reforma eleitoral que deu o direito de voto a 5% da população. 800 mil pessoas em 40 milhões de habitantes. Né? Então você vê, quer dizer, a gente às vezes, uma grande deficiência que eu acho, que existe no ensino de história, inclusive no nível superior, é você explicar quando uma coisa começa e presumir que instantaneamente aquela coisa tomou conta do mundo. Né? E não é assim. Uma coisa começa, mas ela tem muita resistência para se impor, para se espalhar, e frequentemente é um processo longo, que demora muito. Né? Tem um livro, inclusive, dedicado a isso, um livro que nos anos 90 era muito lido, hoje eu não vejo mais. Chama Força da Tradição, do Arno Mayer. Ele tenta argumentar basicamente isso que eu estou falando aqui, que em 1914 a Europa essencialmente ainda vivia sob o antigo regime. Né?
em muitos motivos. Né? Economicamente, era um continente em grande medida ainda agrário. Politicamente, monarquias de estilo antigo regime dominavam quase todo o continente. Em 1914, quem estava fora do antigo regime, né, na Europa? Inglaterra e França, politicamente. Né? Todos os outros países eram monarquias que, em algum nível, preservavam ainda resquícios fortes do antigo regime, como era o caso da Alemanha, ou que eram de antigo regime, Império Austro-Húngaro, né? Ou que eram de antigo regime mesmo, como Rússia, Império Otomano, né? Portugal, Espanha. Né? Então, socialmente falando, a classe dominante europeia era a classe agrária. Né? Então, quando você pensa na Europa de 1914, você ainda está pensando numa Europa que em grande medida está ligada ao antigo regime. Né? Então, a grande importância histórica, uma das duas, né, grandes importâncias históricas da Primeira Guerra Mundial é acabar com o antigo regime. Porque o século XIX inteiro é pautado por uma briga. Né? Entre, de um lado, os que queriam... Você pode colocar isso, talvez, no termo modernizantes versus antigo regime. Ou seja, as pessoas que queriam capitalismo, que queriam liberalismo, que queriam eleições, democracia, né, grupos burgueses, enfim, grupos urbanos, né, contra, né, os grupos que queriam manter o antigo regime. Essa disputa vai se travar ao longo de... É a grande marca do século XIX. Né? São os grupos que queriam fazer o capitalismo avançar e os grupos que queriam fazer com que ele recuasse, se possível. Né? Então, a Primeira Guerra derruba todos os antigos regimes de uma vez. Quer dizer, o antigo regime como projeto político, como projeto econômico, como projeto social, morre com a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, o que acontece ao fim da Primeira Guerra Mundial? O Império Otomano deixa de existir, né, se transforma no que hoje são Turquia, Síria, os países da Península Arábica, Egito e Sudão. O Império Otomano, vejam bem, né, já estávamos no século XX, o Império Otomano é o herdeiro do Império Bizantino. Herdeiro no sentido de território. Né, quer dizer, vocês lembram... É uma coisa que nunca é muito explicada. Lembra da tomada de Constantinopla, em 1453, que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna? A tomada de Constantinopla são os turcos tomando o Império Bizantino dos bizantinos. Né? Então ali você tem uma troca de comando, mas o território é o mesmo. O Império Bizantino, vocês devem saber, claro, é o antigo Império Romano do Oriente, que vem lá do século IV. Né? Então, na verdade, é uma formação política de 16 séculos que cai ao final da Primeira Guerra Mundial. Né? Na verdade, o Império Romano do Oriente nunca teve esse nome. Né? Os historiadores que criaram esse nome muito depois. Era Império Romano só. Né? Então você tem um herdeiro territorial do Império Romano morrendo dentro do século XX já. Você tem o Império Austro-Húngaro que entra em colapso ao final da Primeira Guerra. O Império Austro-Húngaro é o herdeiro do Sacro Império Romano Germânico, aquele do Carlos Magno. Né? O Sacro Império Romano Germânico do Carlos Magno, fundado no século VIII, ele se transforma passa a ser chamado de Império, né? Posteriormente, e em 1805 ele passa a ser chamado de Império Austríaco, e em 1848 vira Império Austro-Húngaro. É essa formação política que vai ser derrubada ao final da Primeira Guerra Mundial. Uma formação política do século VII, e que ainda vivia sobre o absolutismo. Né? Viveu 1200 anos. Né? Você tem o Império Russo, que vinha, né, de muito tempo também. Há uma certa discussão de quando seria esse império. Né? Alguns dizem que durou 300 anos, outros mais. Mas, enfim, séculos. Né? E o Império Russo cai. Né? Como vocês devem saber, né? A Revolução Russa aconteceu bem no meio da Primeira Guerra Mundial e acabou com o Império Russo. Né? O Império Austro-Húngaro era um chamado Império Multinacional. Um tipo de império que estava totalmente... Né, anacrônico, né, naquele momento. Hoje corresponde a Áustria, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, Eslovênia, Romênia, parte da Polônia. Né, é um império que, do ponto de vista de hoje, parece absurdo. Juntava povos totalmente diferentes debaixo de uma mesma coroa. Mas isso era comum no mundo pré-capitalista. Então, aqui você tem uma novidade, porque um império assim, como o Império Austro-Húngaro, como o Império Russo também, que incluía Ucrânia, Bielorrússia, né, e todos aqueles que viraram posteriormente repúblicas soviéticas, são impérios chamados multinacionais. O que é império multinacional? É um império que tem muitas nações diferentes dentro dele. Algo que não é tolerado,
né, que não faz parte do nosso ideário contemporâneo. Só que o nacionalismo ele foi inventado no século XIX. Na verdade, o nacionalismo ele é uma invenção da Revolução Francesa. Até o século XVIII, não existia essa ideia que nós temos, que para nós é tão comum, de eu sou brasileiro, e que isso significa alguma coisa. Né? Não existia essa ideia de nação até a Revolução Francesa. É a Revolução Francesa que inventa a ideia de nação. Né? Isso é uma criação do final do século XVIII. É só você ver qual é a primeira bandeira nacional que existe. É a da França, criada na Revolução Francesa. O primeiro hino nacional que existe, a Marselhesa, criada na Revolução Francesa também. Essas coisas não existiam antes da Revolução Francesa. Né? Até a Revolução Francesa, as pessoas não tinham lealdade nenhuma a uma ideia de nação como nós temos. Elas tinham lealdade ao rei. Essas palavras, a palavra país, tanto em português, como em espanhol, como em inglês, como em francês, não significavam país até o século XVIII. Significavam um lugar onde você nasceu. Quer dizer, nós estamos pensando num mundo de cidades muito pequenas. Né? Quer dizer, digamos, em 1500, a Europa tinha 3 cidades de 100 mil habitantes. Então é um mundo de cidades pequenas. A maioria das pessoas vivia em cidades de, ou no campo ou em cidades de 2, 3, 4, 5 mil habitantes. Né? Então, país era onde a pessoa tinha nascido, a cidade de onde a pessoa tinha nascido. Né? Não existia essa ideia de país, de nação. Não era um conceito. Quer dizer, a pessoa devia lealdade ao rei que governava o território em que ela morava e ponto final. A ideia de nacionalismo nasce porque aí você pense os franceses indo degolar o seu rei, tirando o rei do poder e botando na guilhotina, sendo que a lealdade que todos deviam, a lealdade primária de todos era ao rei. Né? Como justificar isso? Se justificou com a ideia de que a nação é muito maior que o governante. E aí se cria essa ideia. Né? Aquela ideia de que todo o poder emana do povo e seu nome será exercido. Ou seja, o nosso governante está lá para fazer o bem para nós. Né? Ou seja, o Brasil é mais importante que a Dilma. Né? Pernambuco é mais importante que... eu nem não sei quem é o governador. Enfim, o Paulo Câmara, o próximo. Né? João Lira, né? Que chama... Recife é mais importante que o Geraldo Júlio. Nossa, como, né? Então, muito. Né? Então, essa ideia que todos nós temos... Eu sou eleitor da Dilma, votei na Dilma, fiz campanha, chorei quando ela ganhou, mas não interessa. O Brasil é muito maior do que ela, infinitamente maior do que ela. O Brasil está aqui muito antes dela e vai estar muito depois dela também. Né? Nem o mais fanático eleitor da Dilma vai achar que ela está acima do Brasil. Né? Mas essa é uma ideia que a Revolução Francesa inventou. Até ali, o que importava era o rei. A Revolução Francesa inventa essa ideia de nação, essa ideia de país, para justificar o fato de botar o rei para fora. O cara governava as terras que ele conseguisse governar. As terras que ele conseguisse anexar e governar eram dele. Ou seja, o que a gente chama de país hoje, antes da Revolução Francesa, era concebido como propriedade pessoal de um rei. Então, isso explica, por exemplo, a existência de um império austro-húngaro, juntando austríacos, húngaros, romenos, né, croatas, macedônios, poloneses. E aí no meio tem todas as religiões que se imaginar, todas as línguas. Isso era uma ideia clássica, pré-Revolução Francesa, que dentro do Império Austro-Húngaro estava vivo em 1914. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela marca, e mesmo a Alemanha, né? A Alemanha se unifica em 1870, né? Era um país industrializado já, mas era um país monarquista, tinha eleições e tinha um parlamento que mandava muito pouco, e a classe dominante era uma classe dominante feudal. Eram herdeiros da aristocracia feudal, os Junkers. Né? Então, em 1919, tem a proclamação da República e a Alemanha entra no século XX também com o fim do Império Alemão. Então você vê que aí você já tem um grande elemento de importância da Primeira Guerra Mundial. Por isso que ela é considerada o fim do século XIX. A Primeira Guerra Mundial põe fim a esse processo de transição do pré-capitalismo para o capitalismo, do antigo regime para o capitalismo. Né? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, não existe mais o projeto antigo regime. Por exemplo, para dar o exemplo da Rússia, o projeto dos Romanov, a família real russa, era que o antigo regime durasse para sempre. Eles não queriam indústria, não queriam modernização, não queriam urbanização, não queriam separar Estado de igreja, não queriam nada disso. Eles queriam viver na Idade Média para sempre. Eles tinham tido servidão até 1862. Ou seja, eles viveram no feudalismo até 1862.
E aí o czar que fez essas reformas, que foi o Alexandre II, acabou sendo assassinado por um anarquista. E aí os que vieram depois, que foi o Alexandre III e o Nicolau II, pensaram, olha aí, ó, foi fazer reforma, acabou assassinado, não podemos mais fazer isso. Ou seja, o plano deles era ficar na Idade Média para sempre. Não tinha um plano de reforma a médio prazo, a longo prazo. Né? Então, o que a Primeira Guerra Mundial faz é acabar com isso. Esse projeto, o Antigo Regime, morre. Né? Você vê, nunca mais existiu um projeto, né? um partido, uma facção que quisesse, né, retornar ao Antigo Regime. Esse é um fato que torna a Primeira Guerra Mundial absolutamente indispensável para entender o século XX. E um segundo elemento, na verdade, é a própria Segunda Guerra Mundial. A relação entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Para muita gente, entre os quais eu me incluo, a Primeira Guerra Mundial acabou sem resolver os problemas que ela pretendia. Ou seja, o final da Primeira Guerra Mundial, e principalmente a forma como os tratados de paz foram feitos, tornou praticamente impossível, né, não existir uma Segunda Guerra Mundial. Né, porque qual era o conceito? Então, aí vem outra mudança importante. Né? Até o século XX, quando acabava uma guerra, o que acontecia? O vencedor tentava limpar o vencido. A ideia era destruir o vencido. Né? Não tinha essa de, não, vamos pensar na convivência pacífica a partir de agora. Né? Era para acabar mesmo. Né? Então, o que os vencedores fazem é destruir a Alemanha. Quem mais sofreu com a guerra foi a França e a Alemanha, né? A guerra foi dentro da casa deles. Né? E aí a Alemanha foi obrigada a assumir todas as dívidas da guerra. Ou seja, além de tudo que ela já tinha perdido, ela foi condenada a pagar tudo que a França gastou com a guerra e perdeu. A Alemanha tinha que pagar, o mesmo com a Inglaterra, o mesmo com a Rússia, o mesmo com os Estados Unidos. Ou seja, ela nunca mais ia se recuperar. Nunca mais. Ou seja, qual era a única chance da Alemanha se recuperar? Aparecer um ditador que falasse, vamos acabar com isso aqui, romper todos os tratados internacionais e partir para a guerra. Não precisava ter sido Hitler. Não precisava ter sido alguém decidido acabar com todos os judeus do mundo. Mas algum tipo de coisa parecida ia ter que acontecer. Né? Era insolúvel. Era uma situação inevitável. Né? Então, esse é um ponto também que é muito importante da Segunda Guerra, né? da Primeira Guerra. Se atribui muito, né? Isso aí eu acho que posso ter certeza que vocês não veem assim, mas vocês sabem que no mundo dos não profissionais da área, é muito forte a ideia de que a Segunda Guerra acontecia porque tinha um cara maluco chamado Hitler. Né? Essa é a ideia clássica dos leigos sobre o assunto. O mundo estava bem, o mundo estava tranquilo, apareceu um cara doidão chamado Hitler e saiu por aí matando todo mundo. Falei, gente, você acha que o Hitler foi o único maluco da história humana? Se aparecesse um cara assim hoje, teria uma Segunda Guerra Mundial? Não, óbvio que não. O Leandro cometeu essa doideira de dar o microfone. Eu piro agora, enlouqueci, né, bati a cabeça lá em casa um pouco antes dele chegar para me pegar. Chego aqui, saio pregando a morte de judeu, de negro, que mulher não... Vamos fazer guerra contra a Argentina, matar todo mundo, dominar o mundo. Vocês iam me enterrar. Quer dizer, que país coloca um cara desse na presidência e dá carta branca para ele fazer o que ele quiser? Não é de graça. Quer dizer, todos nós temos vontade de fazer coisas assim às vezes, mas não faz porque, né? Se o Aécio tivesse ganho, eu teria vontade, por exemplo. Né? E os eleitores do Aécio aqui, eu tenho certeza que pensaram o mesmo. É assim, perder é uma droga. Né? Não é? Em 89, nossa, em 89 eu votei no Brizola no primeiro turno, tive vontade de fazer isso. Quando eu acalmei, falei, tá, vamos votar no Lula. Aí perdeu também, eu falei, bom, eu sonhava que tinha guerra e eu saía matando todo mundo por aí. Né? Mas fazia o quê, né? Tomava uma cervejinha e dormia. Né? É o que resta. O Hitler teria feito isso. Né? Algum Hitler que vive entre nós, ou até aqui, de repente, não tem outra alternativa, tem que fazer isso. Né? Não tem solução. Quer dizer, só que aquilo era uma sociedade em que esse cara virou todo poderoso e teve carta branca para fazer o que quisesse. Essa é a diferença. É óbvio. Eu acho engraçado as pessoas que pensam isso, né? Eu sei que eu vou repetir o que eu acabei de falar, mas é que eu acho muito surpreendente que as pessoas não se façam essa pergunta. Teve uma guerra mundial porque tinha um maluco governando a Alemanha. Essas pessoas não se perguntam se o Hitler foi o único maluco da história humana. Quer dizer, por que os outros não fizeram a mesma coisa? Por que os outros foram internados, viraram alcoólatras, né, tomaram remédio antidepressivo, sei lá, qualquer outra coisa?
Porque aquela sociedade permitiu isso. Aquela sociedade estava no chão há 15 anos. E a leitura que eles faziam era: perdemos a guerra, tudo bem, faz parte, mas a França acabou com a gente. Nos tratados de paz a gente nunca vai sair desse buraco. Quer dizer, o único jeito é aparecer um maluco mesmo que sai quebrando tudo. É o que eu digo, não precisava ter sido nesse nível do Hitler, né? Mas alguma coisa assim ia acontecer. E os observadores internacionais da época, todos tinham clara consciência disso. Né? Se esperava já, desde o início dos anos 20, né, que alguma coisa assim acontecesse. Porque as condições em que a Primeira Guerra terminou não deixaram saída. Né? E o Hitler, por exemplo, tenta o primeiro golpe dele em 23. Quando ele tenta o primeiro golpe dele em 23, que é fuleiríssimo, dá erradão e ele vai parar na cadeia, muita gente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Rússia, na Itália, já faz essa leitura. Fala, esse cara não conseguiu. Eles não imaginavam que ia ser o próprio Hitler depois, né? Eles ainda viam o Hitler como um pintorzinho vagabundo, que nunca ia chegar em lugar nenhum. Mas eles falavam, ó, esse aí não conseguiu, mas vai chegar a hora que alguém vai conseguir fazer isso. E aí o mundo vai ter outra guerra. Né? Isso era esperado. Né? Então, inclusive, muita gente assim, considera que esse período entre 18 e 39 é um intervalo. Tem gente que... Eu acho estranho, assim... mesmo sendo de humanas, né, eu acho que matematicamente é esquisito você pensar numa trégua de 20 anos numa guerra. Mas tem gente que considera isso. Tem gente que considera uma guerra só que teve uma trégua de 20 anos no meio. Né? Inclusive, os dois lados eram o mesmo. Né? A única diferença é que não existia mais Império Austro-Húngaro e o Japão entrou. Né? Porque a Primeira Guerra foi França, Rússia, Estados Unidos e Inglaterra, exatamente igual aos aliados na Segunda, contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Itália numa parte da guerra e Bulgária numa parte da guerra também. A Segunda foi praticamente isso. Né? Então, essa é uma outra questão. Sem a Primeira Guerra é impossível entender a Segunda. Né? E a Primeira, ela acaba meio que ficando em segundo plano, porque militarmente ela é muito desinteressante. Né? Ela é um evento... Para começar, as causas não estão bem estabelecidas até hoje. Quer dizer, existem debates. Esses debates até meio que pararam, porque eles chegaram num impasse em que ficou claro que não ia se avançar a partir dali. Né? Existe a tese do imperialismo, mas essa tese foi muito desacreditada já, porque todos os... Vocês conhecem? Já ouviram falar dessa tese? Vocês devem ter aprendido isso na escola. Eu aprendi. De que os caras tinham rivalidade, os países começaram a criar rivalidade por causa do imperialismo, cada um querendo, né, colonizar mais partes do mundo, e aí foram se batendo, ficaram rivais e foram para a guerra. Essa teoria está completamente errada. Todos os países imperialistas lutaram do mesmo lado na guerra. Quer dizer, quem eram os imperialistas? Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos. Né? E eles eram todos aliados na guerra. A Alemanha não era imperialista, o Império Austro-Húngaro também não. Né? Então... essa tese não funciona, ela não fecha, ela faz sentido de outro jeito. Né? O imperialismo tem uma outra visão, que aí eu já acho bem mais aceitável, não sei se eu concordo, mas já acho válida, é a ideia de que o imperialismo criou um clima de competição internacional que levou à guerra. Porque na verdade causa não tem. A Segunda Guerra era inevitável, não tinha como evitar. A partir do momento que o Hitler assume o poder da Alemanha, acabou, vai ter guerra. E todo mundo sabia disso. A questão era o quando. Né, todo mundo ficou querendo adiar, empurrar com a barriga para se preparar melhor. Né, até o Stalin fez o tratado com Hitler para ganhar mais tempo e se preparar melhor para a guerra. Mas que ia ter. Todo mundo sabia. E todo mundo sabia o porquê e o como ia ser. Né? A primeira não. A Primeira Guerra era uma Primeira Guerra que não tinha a menor necessidade de ter existido. Né? Ela se explica em grande medida por causas mentais, digamos assim. Né? Basicamente o que aconteceu foi que durante os 40 anos prévios à guerra, essas grandes potências europeias abandonaram uma teoria antiga. Foi a teoria que dominou todo o século XIX, na verdade, as relações internacionais da Europa, que era a teoria do equilíbrio de forças. A ideia de que não era bom nenhum país se destacar militarmente em relação aos outros. De que o ideal era que sempre houvesse vários países diferentes, com forças militares mais ou menos equivalentes, porque isso impediria a existência de uma guerra. E, de fato, se você vê, entre Napoleão e a Primeira Guerra Mundial foram 100 anos. Nesses 100 anos a Europa teve uma guerra.
que foi uma guerra importante, né? Que foi a Guerra Franco-Prussiana, de 1870. E foi exatamente o ponto de virada. Porque a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra interessante. A França lutou essa guerra do mesmo jeito que ela lutou nas guerras do Napoleão. O caboclo lá a cavalo, com a espada, né, o aristocrata na frente para dar o exemplo. Ou seja, uma guerra ao estilo Idade Média ainda. E a Alemanha lutou essa guerra ao estilo século XX já. Ou seja, a Alemanha já tinha indústria metalúrgica forte, indústria química, tinha muitas estradas de ferro, fez toda essa indústria trabalhar para o exército, ou seja, parou de produzir, né, aço para qualquer outra coisa, e fez tudo para o exército. As linhas de trem faziam o exército alemão ser abastecido muito mais rápido que o francês, e a Alemanha destruiu a França na guerra. Aí é que é legal, né? Momentos de loucura coletiva. Todo mundo pensou, pô, se eu fizer isso eu ganho qualquer guerra. Só que faltou combinar com o adversário, porque o adversário também fez isso. Né? Essa é a grande catástrofe da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo percebeu que a Alemanha tinha inventado uma nova fórmula de guerra. Uma forma de lutar que nunca tinha existido antes. Uma espécie, digamos, de guerra industrial. Né? Porque até o século XIX, o que ganhava a guerra? Número de pessoas e estratégia militar. Quer dizer, quando você estuda as guerras pré-Primeira Guerra Mundial, o que você vê é isso. Quem tinha mais soldados e quem tinha os melhores generais. Hoje, cara, o exército dos Estados Unidos, imagina, Estados Unidos e Brasil. Faz diferença o Brasil ter 1 milhão contra 20 americanos? Esses 20 soltam uma bomba atômica nos milhões de brasileiros e matam todo mundo. Não tem superioridade. Não precisa nem um general genial para ter essa ideia. Olha eu tendo aqui. Eu, historiador da área de humanas, velho. Eu tive essa ideia. Né? Não precisa nem um general para isso. Solta uma bomba nos povos lá e mata todo mundo. Acabou. Né? Então a guerra a partir do final do século XIX é muito diferente da guerra anterior. Né? E a França não tinha percebido isso. O resto do mundo não tinha percebido isso. Os alemães foram os primeiros. Os alemães pensaram, bom, eles podem ter mais. Mas se eu, né, colocar esses meus menos num trem com armamento muito, né, mais sofisticado, de aço e tal, eu vou ganhar. E ganharam com a maior facilidade. E aí todo mundo falou, bom, agora a gente faz isso também. E de 1870 a 1914 é o período que é chamado de paz armada. Ou seja, não tem guerra, mas está todo mundo se armando esperando a guerra. Né? Ou seja, se esperava uma guerra sem motivo, na verdade. Por incrível que pareça. Quando você estuda o período, você chega a essa aterrorizante conclusão que diminui a fé de qualquer um na raça humana. Não tinha motivo para uma guerra. Na verdade, os dois lados perderam a guerra. É só uma questão de quem perdeu mais, que foi a Alemanha. Mas a França perdeu. Ao final da Primeira Guerra, 1/3 dos homens adultos franceses estava morto ou aleijado. 1/3. Morreram, e esse é o grande ponto que eu queria, né? Morreram 9 milhões de combatentes e 10 milhões de civis. 20 milhões de pessoas praticamente. A Segunda Guerra matou mais. Só na Rússia morreram mais de 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra. Só que a diferença da Segunda para a Primeira é muito menor que a diferença da Primeira para o padrão que os europeus estavam acostumados. Aquilo era uma coisa que ninguém nunca tinha imaginado ver na vida. Aquela mortalidade devastadora que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, ela marcou muito mais os contemporâneos do que a Segunda. As pessoas que viram as duas, as pessoas que viram a Primeira, se referiam a ela como a guerra, ou a Grande Guerra. E continuaram chamando assim mesmo depois da Segunda. A Primeira Guerra, para quem vivenciou, sempre foi a guerra. Porque ela foi muito mais diferente de tudo que existia antes do que a Segunda foi da Primeira. Né? Em termos de impacto cultural, em termos de violência, em termos de mortalidade. Uma guerra de 4 anos ininterruptos. É muita coisa. Que derruba... Ela derrubou quase todos os países, os governos que estavam envolvidos nela. Sobreviveu a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que participaram, entraram no final, né, foram decisivos, mas entraram já no final. Então, por todos esses motivos, né, a Primeira Guerra ela tem um impacto no seu tempo que é muito maior do que a Segunda, na minha opinião. A questão a Segunda ela é muito mais sedutora. A Segunda tem, bom, mocinhos, né, bandidos claramente definidos, né, ou seja, é um enredo pronto para filme,
né? Ela tem armamentos ultramodernos, foi a única ocasião que uma bomba atômica foi utilizada, foi a única situação desde 1812 que uma força militar invadiu os Estados Unidos, porque afinal o ataque a Pearl Harbor foi um ataque ao território americano, e eu estou falando de força militar, então não conta o ataque às Torres Gêmeas, né, que não é um ataque de exército, é um ataque de um grupo terrorista. Né? Então tem muitos elementos aí, e sem falar, claro, nas personalidades. Né? Então, por tudo, e o nazismo, né, que é uma coisa que marcou muito, né, a história do século XX, em termos simbólicos principalmente. Mas a primeira foi muito mais influente. Mesmo que em termos militares ela tenha sido pouco interessante. Né? E foi uma guerra, tendo em vista essa configuração de 34 anos de paz armada, em que aos poucos foi se construindo um desejo de lutar contra o rival, porque esse final do século XIX é o período que o nacionalismo vira de fato um fenômeno de massas. Que é essa coisa que a gente tem hoje. De que qualquer brasileiro se sente brasileiro, bota amarelinha na época da Copa, vamos lá, Brasil, somos malandro, temos ginga, não sei o quê. Essa ideia que é geral hoje, ela se generaliza na Europa só no final do século XIX. Tem muito a ver com o imperialismo. Muitas daquelas colônias da África e da Ásia não eram rentáveis, pelo menos no começo não eram. Só que a Inglaterra, o que aconteceu no imperialismo? A Inglaterra pegou as melhores, a Inglaterra era o mais rico. Então de cara ela já pega as melhores. Índia, África do Sul, Egito, né? As boas estavam todas com a Inglaterra. Só que aí os outros países começaram a ter que correr atrás do prejuízo. Opa, peraí, a Inglaterra está dominando tudo, temos que ter colônia também. Então ter colônia começou a ser uma finalidade em si própria. O imperialismo não foi tão rentável quanto muita gente imagina. Né? Eles foram muito mais... Ui, que vento bom. Elas foram muito mais um fenômeno cultural e nacionalista do que um fenômeno econômico. Muitas daquelas colônias nunca deram lucratividade nenhuma. Ou deram muito pouco. Né? A França ainda pegou algumas colônias boas, e aí todo mundo começou a querer. Né? Chegou ao ponto da Alemanha, que não tinha o menor interesse em colônias, ter algumas. A Alemanha chegou a ser dona dos atuais Togo, Tanzânia e Namíbia. Do final do século XIX, aí na Primeira Guerra perdeu as três para a Inglaterra. A Namíbia, para vocês terem uma ideia, eles conseguiram achar uma coisa para ganhar dinheiro na Namíbia, que era raspar as pedras do litoral, onde as aves defecavam, para vender na Europa como adubo orgânico. Quer dizer, pense na lucratividade disso. Né? Zero. Quer dizer, era só uma forma de dizer, nós também estamos nessa aí. Né? Os ingleses têm colônia, mas nós temos também. Quer dizer, então o efeito do imperialismo na Primeira Guerra é muito mais criar essa ideia de competição internacional das nações, né, que levou a um desejo de guerra. Quando a guerra vem, que veja, pense, eu sei que vocês sabem como que a Primeira Guerra começou. Então vamos lembrar. O herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado por um militante nacionalista sérvio na Bósnia. Como isso faz começar uma guerra envolvendo Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, Alemanha e Império Austro-Húngaro? Pense, o herdeiro do Império Austro-Húngaro assassinado por um nacionalista sérvio na capital da Bósnia. Como que isso leva a uma guerra mundial? Era muita vontade de ter uma guerra. O Império Austro-Húngaro manda para... A Sérvia era aliada tradicionalíssima da Rússia. Aí o Império Austro-Húngaro manda para a Sérvia uma lista pedindo 10 coisas, exigindo, uma lista de exigências, né, para o reino da Sérvia, que eram incumpríveis. Né, tipo, a investigação do assassinato teria que ser conduzida pela polícia do Império Austro-Húngaro dentro da Sérvia, dentro da Bósnia. Teria que ser conduzida pela polícia do Império Austro-Húngaro, quer dizer, coisas que eram para não ser aceitas. A Sérvia se nega, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha declara guerra à Rússia, a França declara guerra à Alemanha. Quer dizer, é um negócio totalmente desproporcional. A causa e o efeito são totalmente... Uma coisa levar a outra é impensável. Que só pode ser explicada com muita vontade de guerra. Né? E de fato, rapidamente ficou claro que a guerra não ia ser o passeio que foi. Os dois lados achavam que iam ganhar muito fácil. Quando chega em 1915, você tem uma situação que já está estabilizada.